Olá, gente! Vamos dar continuidade à nossa lista de vídeos para ensinar a criar um site profissional do zero. Nessa aula a gente vai aprender a implementar o site já com HTML, só que por enquanto a gente não vai ver nada de CSS nesse vídeo, porque o primeiro passo é justamente criar só HTML, que é assim que faz uma boa implementação. Porque não é muito bom criar tudo junto, o HTML e o CSS. Tem gente que faz isso, não é uma prática totalmente ruim. Mas, para quem está começando, é bem melhor fazer tudo o HTML antes, para depois partir para o CSS. Então, vamos começar com essas dicas aqui. Bom, para poder fazer o HTML, você precisa de um editor HTML. Muita gente usa o Dreamweaver, que é o mesmo da Adobe, né? Que é dona do Photoshop também. Só que vamos tentar sempre buscar alternativas open source ou gratuitas, porque fica melhor pra gente mesmo manter, não precisa craquear, né? Toda essa questão também. Então, tem 3 programas bons que eu vou indicar. O primeiro é o Notepad++, é o programa que eu vou usar na videoaula, então seria interessante vocês usarem ele também, porque para não ter dificuldade. Ele é um programa bem legal, ele é leve e eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Ele serve para bastante coisa, editar vários, sabe, programação, C++, vários códigos e também, claro, para HTML, CSS, JavaScript. E ele é código aberto, então é bem interessante. O segundo é o Sublime Text. Ele também é bem legal, mas ele tem versão paga, pelo menos ele fica me avisando agora para poder assinar. E tipo, isso não é muito legal, né? Igual eu falei, o interesse aqui são em aplicativos open source ou gratuitos, então ele não é tão interessante assim. Eu vou mostrar ele aqui, já que a gente não vai usar ele. Ele é muito bom, a interface dele é muito boa. É uma pena que ele não seja totalmente gratuito. Dá pra customizar e fazer tudo mais. Eu costumo usar cada programa pra uma coisa pra não me confundir. Então, eu tava usando ele pra desenvolver o jogo que eu tô pra celular que eu tô fazendo. Então, ele é assim, ó, bem legal também. E simples, muito bom. Bom, o terceiro programa é o Bracket. Tipo, eu conheci ele faz pouquíssimo tempo e tô gostando muito dele. Ele também é editor HTML, e ele é da Adobe, tipo, a mesma do Photoshop. E ele não é tão leve quanto os outros programas, mas ele é muito, tipo, muito bom. Ele tem uma organização muito boa e ele é, tipo assim, quando a gente vai estar fazendo um site em PHP e tudo mais, a gente precisa de um servidor Apache para poder rodar o PHP. No caso dele, não precisa disso, porque ele mesmo simula um servidor. Então, tipo, ele tem muitos recursos bons e ele é código aberto, ou seja, é bem interessante pra gente também. Recomendo baixar ele pra testar e tudo mais. Essa é a interface dele e aqui ele separa pelas pastas, tá vendo? As pastas do programa que a pasta onde está o site que a gente está fazendo. No caso aqui já tem um aberto que eu tava usando para fazer aqui. E ele separa aqui tudo nas pastas, então você pode ver imagem direto nesse programa. Ele vai abrir para você as imagens. E isso é bom porque você não precisa ficar saindo do programa para ver o que tem na pasta, né? Ele já abre tudo aqui para você sozinho. E aí tem uns códigos aqui. Ele é muito bom para completar também, porque isso não é uma coisa muito boa no Notepad++. Quando você precisa tá escrevendo código, ele já tem ele completa muito bem para você. Ó, você digita, ele já aparece aqui e tudo mais. Ele é bem poderoso. Bom, aí vocês poderiam pensar, poxa, por que então não usa os outros que são mais fáceis para completar, né?
que é até completo que você está digitando. Como eu havia falado, nosso interesse aqui não é só, né, deixar as coisas bem simples. A gente precisa realmente escrever o HTML na mão para aprender mesmo. Não adianta ficar usando só o autocomplete desses programas e tal. É interessante a gente escrever tudo na mão no começo. E o Notepad++, ele é bem simples e leve. Então a gente vai usar ele nessas aulas até na hora do CSS e para finalizar e tudo mais. Então, instale ele aí e depois abra. Ele já vai direto aqui no arquivo chamado new, né, que é novo. Então, você já pode fazer isso que eu recomendo muito, que eu gosto de ficar salvando sempre o arquivo para não perdê-lo. Vem aqui já no arquivo, salvar como. Na pasta, cria uma pasta antes, onde você vai usar para o site e coloque index.html. Você tem que colocar a extensão .html, senão ele não vai reconhecer que é uma página de website que você quer fazer. Agora a gente vai começar com as tags e seguindo o padrão do HTML5, e a gente começa com doctype, depois abre a tag HTML, aí depois tem o head, aí depois o body e tudo mais. Então a gente vai começar fazendo isso. Com doctype, HTML e fechamos aqui. Aí agora a gente abre a tag HTML, fecha ela e começa a escrever dentro dela o head, fecha o head e agora o body e fecha ele. É importante sempre já fechar essas tags assim, que são as tags de estrutura do site, da página, pra gente não se perder depois, porque elas não podem ficar abertas, caso os navegadores atuais conseguem exibir o site até normalmente, mas não é muito bom. Vai que alguém acesse de um navegador mais antigo, ou do celular, ou coisa do tipo, vai quebrar a página dele. No head, a gente vai ter que colocar depois a referência pro CSS, mas por enquanto a única coisa que a gente vai usar é o title mesmo. Aí vocês colocam o título que quiser. E agora o interessante é o body. Então, bom, aí vocês devem estar até pensando, poxa, vai fazer o que aí? A gente vai fazer justamente a implementação do site que a gente fez até agora, começando com o HTML. Então a gente vai seguir exatamente a estrutura que está aqui. Bom, o que tem aqui em cima? Aqui é um head. Lembra quando um header, né? Lembra quando a gente estava criando ele? Inclusive a gente colocou no Photoshop o nome aqui de header, né? Que era o nosso cabeçalho. Então a gente vai seguir exatamente isso, ó. É tudo isso daqui é o nosso cabeçalho. Então a gente vai criar lá um header, que é uma tag de HTML, do HTML5 e fechar ela aqui embaixo. Bom, agora a gente começa a introduzir um pouquinho do CSS, mas a gente ainda não vai usar. Só que já é importante fazer isso, porque se a gente não fizer isso agora, depois vai ficar bem trabalhoso ter que voltar e editar tudo isso daqui que a gente já fez. Então, a gente vai colocar aqui class, sinal de igual, aspas, duplas, e o nome da classe que a gente vai usar na hora de fazer o CSS. Geralmente eu uso o header mesmo. Pronto. Aqui dentro, o que a gente vai ter? A gente precisa ter um logo aqui em cima e embaixo o menu. Então a gente precisa de uma div para o logo e aqui o menu. Só que o header é 100%, o menu aqui também é 100%, só que o texto e o logo aqui, ele não tá no 100%, eu digo, tipo, daqui do começo até o final. Ele tá dentro da nossa guia, né, que é 960 pixels. Então a gente vai criar aqui dentro um chamado wrap.
Claro que não tem problema a gente errar alguma coisa aqui, porque a gente pode consertar depois na hora de colocar o CSS. Mas então vamos fazer assim. Aqui vai ter uma div, nessa div vai ter uma classe também, que vai receber um estilo depois, wrap. Esse wrap é justamente o tamanho 960 pixels no meio da tela. Então aqui a gente vai colocar agora uma div, class, logo, fechar ela. Dentro dela vamos colocar img, search, img barra logo.png, fecha aqui. Bom, deixa eu explicar para vocês. img é uma tag do HTML para exibir imagem. O search, que eu tinha escrito errado, é src, é onde está o endereço da imagem, e é importante sempre fechar ele aqui, porque também não é importante para o navegador, ele consegue exibir sem isso, mas tem uns padrões mais chatos quando usa XML e tal, que ele, quando deixa a tag aberta de tag que é única assim, ele dá problema, então sempre é bom fechar. A gente pode usar o alt também para falar que aqui é um logo. Caso a imagem não consiga ser exibida, vai aparecer o texto logo. Ou isso é interessante também, por exemplo, tem dispositivos para quem não consegue enxergar, que ele lê o site inteiro para a pessoa. E imagem, no caso, ele lê o que está dentro do alt. Porque é como se fosse um texto descrevendo uma imagem. Na verdade, tem que ser um texto que descreve a imagem. Aqui a gente vai sair do wrap e vai colocar uma div. Na verdade, a gente não precisa colocar div, vai ser uma nave, porque vai ser o menu. E a gente vai colocar a classe dela de menu. No caso do menu, a gente não precisa colocar uma wrap, porque ele vai ter a nave que vai ter esse 100% dessa cor do fundo, e ele vai ter um U e depois LI. O UL, ele já pode ser colocado como desse tamanho e de tamanho fixo e tudo mais. Claro que a gente não precisa fazer, a gente pode colocar wrap mesmo assim. Sei que tá ficando meio confuso, mas vocês vão entender bem mais na hora do CSS. Então, o L é uma estrutura de lista. Ela serve para listar os dados no HTML. E eu vou deixar também alguns links desse W3 Schools, que é um ótimo site para quem está aprendendo. Ele tem várias dicas tutoriais, e fora que tem toda a síntese da linguagem. Então, ó, o L serve para fazer uma lista. No caso aqui, ele está fazendo uma lista de café, chá e leite. Aí ele usa o L, LI, LI, LI. LI vai ser cada item dessa lista. E olha como o resultado fica, ó. Vai ficar uma lista desse jeito: café, chá e leite. E para criar um menu, a gente usa justamente isso. A gente vai criar uma lista com vários elementos dentro. Cada elemento vai ser um item do menu. Por isso que a gente vai usar o L, LI, LI, LI. Então, a gente dá... é importante também sempre identar o código. Quando identar, é deixar o espaçamento certo entre aqui e o começo, para não deixar o código ruim de ver depois e corrigir e tudo mais. Então, a gente tem que... Pulou a linha, aperta a tecla Tab para ir para frente. Criou ali, fechou ali. E outros editores também, tipo Dreamweaver e outros editores HTML, quando você cria a tag, ele já fecha ela. Tipo, eu ia criar o LI, ele já ia fechar sozinho. Mas como eu disse, por o Notepad ser mais assim, tipo, rígido com essas coisas, não ser tão facilitar tanto pra gente, é bom pra quem tá aprendendo, que você precisa ficar reforçando isso toda hora. Bom, a gente tá criando o menu, o primeiro item é a página inicial. Então a gente vai criar agora um A.
O A é uma tag para link, para colocar link nos textos. Então a gente coloca o A, href. Href é justamente onde tem que ser inserido o link. Vai ser o endereço que a gente vai colocar. Então, no caso, página inicial vai ser index. E a gente agora a gente poderia colocar o target, que é para indicar se o link vai abrir na mesma página ou não. A gente vai acabar usando isso depois, mas não agora. Então, por enquanto, vai ser o A, href, endereço para onde o link vai apontar, e um título do nosso link, que também é importante, serve muito no mesmo conceito que eu expliquei do logo. E eu diria que aqui é mais importante ainda porque esse title, ele serve muito pro SEO, na hora do Google indexar os sites, por exemplo. Então, sempre, basicamente, o texto que vem aqui vai ser o mesmo texto que vai ser o próprio link. Aqui a gente tem o página inicial, então aqui vai ser página inicial. E aqui vai ser o texto que vai aparecer, o link que vai ser, o texto que vai ser linkado. Então vai página inicial, fecha o A. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar bem longo, mas eu já continuo logo em seguida no próximo vídeo, exatamente da onde a gente parou aqui. Tudo bem?